Filosofia de Umbanda. Existem muitos livros bons de Umbanda, muitos livros bons mesmo de Umbanda, onde você pode aprender a teoria dos conceitos, dos fundamentos e de tudo que a gente gostaria de aprender. Existem muitos romances umbandistas, muitos bons romances umbandistas, e através desses romances nós também conseguimos aprender muito. Existem livros históricos excelentes, como o livro de Pai Diamantino, que fala a história da Umbanda, né? A história da Umbanda, onde ele cita diversos pais de santo, diversos fundamentos aonde que existem lá. Existe muitos livros que falam da Umbanda, muitos livros que estão à disposição de todo mundo. A editora Aruanda é uma das livrarias que eu considero, dos últimos tempos, a melhor livraria de livros umbandistas, porque ela não tem um segmento exclusivo, ela publica de diversos autores. Então, eu a considero uma boa livraria. Só que, aí vem a minha questão. De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, o estudo virou praticamente lei dentro da Umbanda. E eu não acho ruim, eu acho que todo mundo deve realmente estudar, deve realmente entender, deve realmente compreender o que é o orixá, o que é bater a cabeça, o que é o estalar dos dedos, deve fazer isso. Só que eu tenho visto algumas coisas que eu não posso falar que me incomoda, mas eu queria chamar a atenção e trazer esse viés para a nossa discussão aqui dessa live. E dentro dessa live, vocês podem fazer perguntas em cima desse tema, ou outras perguntas. Quando eu falo de filosofia da Umbanda, eu vejo muitas pessoas que são teóricas hoje, sabem tudo de Umbanda, sabem tudo de Umbanda, mas não tem um terreiro, não pratica, e não tem aquela vivência de pé no chão. Não tem aquela vivência de pé no chão, é um modo de falar, gente. É um modo de falar, tá? Não tem a vivência de vivenciar um terreiro. Não tem a vivência de estar dentro de um terreiro. Não tem a vivência de incorporar, de entender o que é o preto velho, de entender o que é uma energia do caboclo, o que é uma energia de Exu, o que é uma energia de marinheiro, de boiadeiro. A minha casa não trabalha com esses catiços, né? com essas entidades. Não tem problema, mas trabalha com outras entidades espirituais. E trabalha, no mínimo, com o caboclo preto velho. Caboclo preto velho, criança e Exu. Trabalha, no mínimo, com elas. E esse trabalho de trabalhar, no mínimo, com essas entidades é que traz esta vibração. Porque quando você incorpora, eu falo realmente, incorpora, a entidade te traz, através do seu filtro mediúnico, muitas informações, muitos ensinamentos. E aí você fala com propriedade. Eu não sou contra estudos, mas sou contra algumas pessoas que estão falando demais em nome da Umbanda. As pessoas às vezes falam assim, ele é novo demais para falar de Umbanda. Isso depende, gente. Porque eu nasci na Umbanda. Eu com 30 anos, com 20 anos, estava falando de Umbanda para tudo quanto era lado. Só que eu nasci dentro da Umbanda e eu vivenciei toda a minha história dentro da Umbanda. Então eu não era novo demais. E aí me vem uma outra pergunta. Quem pode falar de Umbanda? Todo mundo pode falar de Umbanda. Agora, existem algumas pessoas que têm que tomar cuidado ao afirmar, faça isso, é desse jeito. Faça isso, é desse jeito, na sua doutrina, e não na doutrina dos outros irmãos. Quando eu falo de praticar a religião, eu falo de você participar assiduamente e não ir lá na sua gira uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano, só quando tem festa. Isso não é ser umbandista. Isso é ser turista de Umbanda. Falar de Umbanda, somente os mais velhos podem falar de Umbanda. Não, não é somente os mais velhos. Pode falar de Umbanda quem é umbandista. Todos podem falar de Umbanda. Mas tem que tomar cuidado quando fala. Ao sair afirmando diversos fundamentos que é assim, pode fazer assim, não faça desse jeito, é do meu jeito. Não, não é do seu jeito. Tem diversas doutrinas, diversos ensinamentos. E esses diversos ensinamentos, essa pluralidade, é o que traz a beleza da Umbanda e é o que traz o encontro de médium dentro das suas casas. Ora, pensem comigo. A minha casa é de Oxóssi, a energia é pró-Oxóssi. A casa de Ciclano, vamos falar, é de Ogum, é pró-energia de Ogum. Então é natural que, embora sejam casas muito parecidas, as energias sejam diferentes e cada médium se encontra naquela casa. Mas lá o fundamento é diferente. Claro que é, a casa é de Ogum. Mas quando eu falo de um modo geral. Então, mas só que esse modo geral, cada casa tem a sua doutrina. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos muito o toque lá de Almas e Angola. Angola e Almas, eu esqueci o nome agora. Almas e Angola, ou Umbanda de Almas, Umbanda de Angola, alguma coisa assim, né?
E o culto é muito diferente do culto umbandista de São Paulo, que também é muito diferente do culto umbandista do Rio de Janeiro, que também é diferente de diversos lugares do país. Então, não dá para sair afirmando é desse jeito, é daquele jeito. E quando eu vejo um jovem que tem uma questão acadêmica, né, do meio acadêmico, falando de religião, do modo acadêmico, tem, nossa, palavras bonitas, maravilhosas, mas quando desdenha dos nossos mais velhos e quando desdenha dos nossos ancestrais pró-realidade dele próprio, que está interpretando a sua maneira a história da Umbanda, eu pergunto quanto tempo que ele tem de Umbanda e se ele pode falar de Umbanda mesmo. Porque se ele entendeu o que é Umbanda, ele entendeu que respeito aos mais velhos é primordial dentro da Umbanda. Respeito àqueles que pisaram o chão antes de nós é primordial dentro da Umbanda. Respeito por aqueles que abriram a porteira para nós passarmos é primordial dentro da Umbanda. Agora, quando você desdenha, por exemplo, de um Zélio de Moraes, desdenha de um Félix Nascente Pinto, desdenha de um Pai Ronaldo Linares, desdenha até do Caboclo das Sete Encruzilhadas, desdenha dele. Eu pergunto, você não entendeu o que é ser umbandista? Você entendeu o que é ser umbandista, então? Porque ser umbandista é respeitar a todos. Ser umbandista é respeitar as diversas formas de doutrina. Eu costumo muito dizer, quando um irmão evangélico me persegue, ou fica me cutucando nas redes sociais, eu costumo dizer assim, olha, eu sigo as palavras do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros como eu vos amei. Ele não falou, amai a Deus sobre todas as coisas e persiga quem não me segue. Persiga quem pensa diferente de você. Ele não falou isso. E quando nós falarmos da filosofia da Umbanda, da teologia, da teogonia da Umbanda, nós estamos falando de um marco histórico, da história da Umbanda. E se nós estamos falando de um marco histórico da história da Umbanda, não de mediunidade, não é de incorporação que eu estou dizendo. Eu estou falando de um marco. Existiu um marco, existiu uma tenda, diversas tendas, e essas tendas, a partir daquele momento, teve um fundamento. Olha, academicamente, você pode discutir o que você quiser, nós podemos discutir o que nós quisermos, dentro do respeito. Mas uma coisa para mim é clara, eu jamais posso desdenhar daqueles que pisaram antes de nós. Em 1908, tinha um pensamento, e era uma população, era uma sociedade. Se você quiser pensar com a sua mente de 2022, dentro de 1908, você está errado. Você tem que entender e pensar como era naquela época. Então, resumindo, todos podem falar de Umbanda? Sim, todos podem falar de Umbanda. Quem é que pode falar de Umbanda? É um umbandista que pode falar de Umbanda. É um umbandista. Mas só quando nós falamos de Umbanda, nós temos que ter seriedade e sobriedade. Primeiro, um pai de santo que tem canal não deve sair afirmando que só ele é o certo. Segundo, o jovem filosofando sobre a Umbanda, sobre as palavras dos nossos mais velhos naquela época, que não condiz com a sociedade de hoje, de 2022, porque o mundo mudou, a sociedade mudou, tudo mudou, mas a essência da Umbanda não mudou. A essência é respeito aos mais velhos, caridade. Os princípios básicos e éticos de uma religião é amor ao próximo, é caridade. Aonde está o amor ao próximo quando você ataca aqueles que fundaram uma religião ou que abriram caminhos para a nossa religião? Eu não vejo amor, eu não vejo fundamento quando fala que só você está certo, que só você está certo. Ser filósofo de Umbanda, filosofia da Umbanda, filosofando a Umbanda, ou você ser pai de santo e ter um canal e afirmar que só você está certo, eu não vou dizer que você está errado, mas eu vou dizer que os seguidores merecem coisa melhor. Aí está aberta a live,